começamos com um programa bastante especial, convidando o professor Chiquinho Francisco das Chagas Silva. Exatamente. Conhecido como Chiquinho em toda Rondônia, popularmente, né, Chiquinho? Chiquinho, você é coordenador da Sociedade Civil Organizada do Movimento Negro e ex-coordenador também do Conselho Nacional da Igualdade Racial? É, isso. Ex-conselheiro, né? Conselheiro, desculpa. Exatamente, do Conselho Nacional. E dentro do movimento negro, a gente atua em Rondônia, pelo Mocambo Cultural, e temos uma coordenação da Rede Amazônia Negra, que pega os 9 estados da Amazônia, né? O arco do Maranhão ao Mato Grosso. Você tinha algum movimento já ativo? Era um movimento, já fazia algum movimento, antes de ser conselheiro, já tinha um... Sim, o Mocambo Cultural. Mocambo Cultural, né? Tive o prazer de estar aqui na finca, né, e parabenizo, porque a gente vê que a Universidade Federal, que devia estar puxando esses debates, como cota, essas coisas, eu tenho sentido ela um pouco morna, a não ser um grupo que tem lá o GPA, que é do Marco Teixeira, mas a finca, eu lembro muito bem que nós estivemos aqui em uma ocasião do 20 de novembro, né? Sim. Aludido a Zumbi de Palmares, onde tiveram povos, comunidades de matriz africana, e alguns grupos culturais, capoeira, enfim. E eu vim como educador e como movimento social organizado negro. Você acha que esses movimentos têm aumentado, têm diminuído? Como que está a organização disso no Brasil e aqui em Rondônia? Olha, no Brasil está fortíssimo. No Brasil está tão forte que, se você for analisar aquele pêndulo, aquela oscilação da campanha à presidência, o povo negro teve um peso extremo, decisório, diria, até. Né? Isso significa o quê? Significa a tomada de consciência política, porque, doutor, é o seguinte, nós combatemos aquela coisa de festas no 20 de novembro. Chega dia do índio, por exemplo, pinta as crianças, dia do índio, parou, parece que o índio não está aqui ao nosso redor. Parece que o índio está naquele livro da colônia, do Brasil Colônia, e passou. Mesma coisa o negro. Abre o livro, escravo, passou a página, né, do livro, e isso ocorre nas salas de aula. E quando vem o 20 de Zumbi, começaram a fazer comemorações. Por isso que eu parabenizo a finca, porque aquele debate foi um debate de visão futura, né? Porque hoje a gente vê no Brasil a institucionalização das demandas do povo negro, né? Temos um ministério, que é a CEPIR, né? Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Até agora, nessa troca da Dilma, era a ministra Luísa Barros, que presidiu o conselho que eu fiz parte durante 2 anos, 2012 e 2013. E essa demanda a nível federal ainda não chegou totalmente, digamos, citando Rondônia agora. E aí eu respondo, né, concluo a resposta dizendo o seguinte, que o Brasil está super organizado, os movimentos negros do Brasil. Porém, Rondônia teve um grande avanço, né? Em Porto Velho nós tivemos aí a média de 8 organizações fortes. A Cunerá, né, liderada pelo Silvestre, Mulheres Raízes Negras pela Ana Maria, com serviço de parteira nos quilombos, né, medicina tradicional, essas coisas. E, enfim, capoeira, hip hop, a juventude, né, que é muito grande, o movimento da capoeira, do hip hop. Educação, né, pela Lei 10.639, que obriga as escolas a terem história e geografia africana e afro-brasileira, tanto a rede pública como particular. E, enfim, os segmentos, o Mocambo Cultural, que eu coordeno, que é um grupo de artistas negros, artistas e articuladores. Nós tanto mexemos com a questão das artes, desde o cinema, eu estou agora conversando agora com uma pessoa daqui do estúdio, produzindo curso de cinema para crianças e adolescentes do bairro Mocambo, né, em situação de risco, enfim. Diversos segmentos tem em Rondônia que chegou a criarmos o Conselho Municipal. Chiquinho, mas eu não sei se é impressão minha, mas na minha visão, eu achei que diminuiu um pouco a mobilização. Está perfeita a sua análise, diminuiu, é tão tal que a Marcha Zumbi, né, há 4 anos atrás, lotava aquela 7 de setembro, subindo ali, e eram vários segmentos, aí foi, e quem aguentou, está aguentando até agora, com poucas pessoas, são as comunidades de matriz africana, né? Povos de terreiros, enfim. Por quê? Porque realmente houve isso. Agora, eu acho, Aparício, se me permita, o senhor é doutor, mas eu queria lhe tratar com essa, fica à vontade, né, essa sua humildade.
é que é o seguinte, nós lutamos, já chegamos ao ponto de criar um Conselho Municipal, CONEGRO, Conselho Municipal do Negro, que eu fiz parte da primeira composição. E aí, o que a gente percebeu é que há uma imaturidade política aqui em Rondônia, do próprio prefeito, à época, Roberto Sobrinho, quando ele foi forte quando ele deu esse suporte para a criação, mas não foi inteligente e consciente politicamente a ponto de dar estrutura para o Conselho. Quando o Conselho não funcionou, foi negativo. Aí o movimento disse, chegamos a criar um Conselho Municipal, e daí? O Conselho do Turismo está funcionando, o Conselho disso está funcionando, daquilo, e o nosso do Negro não está. Né? Faltava tudo, estrutura, não tinha suporte, não tinha suporte. E eu lhe digo mais uma coisa, quando não temos um legislador ou executivo consciente dessas políticas, o que acontece é assim, eu chegaria para o senhor, se o senhor estivesse no cargo desse, e falasse, vamos institucionalizar a demanda do povo negro de Rondônia. Primeira coisa que a gente tem que saber quantos negros tem em Rondônia, né? Mulheres e os segmentos, mulheres, jovens, idosos, enfim, meio rural, meio urbano, para poder fazer política. Mas se o doutor Aparício não tiver essa visão do que é essa política, o que vai pensar? Não, vamos criar mais um cabide de emprego, mais uma secretaria, aquela coisa do Estado minimalista, né? Vamos diminuir o Estado, que a gente viu nas campanhas presidenciais. Porque é um ralo, esse dinheiro para o social é um ralo, e a gente que está dentro da luta, desde as conferências, criando essas políticas, e até chegar ao ponto de saber que nos 5 anos nós tivemos 300 milhões no Ministério da Igualdade Racial, melhor dizendo, na Secretaria, que é ligada ao gabinete da Dilma, 300 milhões com um baixo uso, né, orçamentário. Não foi feito projetos? Não, o que é? Aí é que está. Por exemplo, esse ano foi usado 23 milhões e uma fração lá. 2014, você estava não? 2014. 23 milhões e pouco. Desses 23 milhões, apenas 16 milhões foi usado de combate ao racismo. Ou seja, foi gasto mais com a instituição do que com a ação. Por quê? Voltamos para Porto Velho. Vamos pegar todos os municípios do Brasil e estados. Não compreendem que não é gasto, é investimento. Se o governador, se o prefeito, né, ouvir uma deputada como a Mariana Carvalho, que está entrando agora com essa energia, com essa força toda, se não ouvirem esses parlamentares que se inteiram lá, ficam inteirados desse recurso, né, que eu participei, quando lá no Conselho Nacional, tem as comissões, né? Qual que eu escolhi? Eu sou educador e poderia ter escolhido de educação, mas eu escolhi justamente de acompanhamento do orçamento do governo federal e PPA, e Plano Brasil Sem Miséria, que era a mesma comissão. E descobri isso, que a secretaria ela não tem orçamento próprio, ela é articuladora, mas todo esse recurso, por exemplo, os 300 milhões que tiveram nesses 5 anos aí passados, está alocado nos diversos ministérios. E lá nós montamos grupos de trabalho para acompanhar. Por exemplo, eu fiquei para acompanhar o recurso que ia para o MEC, para a cultura, né, e para a saúde. Aí o outro, enfim, foi dividido, porque são muitos ministérios. E fazer esses recursos, na realidade, dos projetos? Em que, por exemplo, Rondônia, foi aplicado em quê? Em nada, exatamente por isso. Porque não há essa compreensão de que está se perdendo esses recursos. Existe recurso para o município e para os estados? Por quê? Porque tem que ter a instituição, né? Eu tenho que institucionalizar a demanda, eu tenho que criar algum órgão, seja uma secretaria, seja uma coordenadoria, seja enfim, né? Qualquer órgão. A Fundação Cultural de Rondônia ela tem um departamento de etnia, mas é um departamento tão micro e tão sem suporte, sem articulação, que não... Em resumo, não conhecem o caminho das pedras, não sabem onde está o recurso, não sabem acessar. E o que nós precisamos fazer aqui no município para poder realmente motivar ao funcionamento desses conselhos? Exemplo, prático, eu acho que tem que ser prática, né? Porque eu, como Conselho Nacional, eu denunciava casos dos nossos quilombos no Vale do Guaporé, como eu participava de força-tarefa no quilombo lá no Maranhão, porque era nacional, né? Mas eu olhava com carinho o meu estado. A questão dos haitianos, por exemplo, né? Denunciei que o governo federal mandou recursos para o Acre e para o Amazonas, que é as duas portas, Colômbia e Bolívia,
Enquanto o governo do Acre pegava, colocava os haitianos dentro do ônibus e dizia, olha, Mandava, né? Rondônia é o paraíso, as hidrelétricas e tal. E o haitiano vinha feliz, né? Eu tive amigos haitianos que eu procurava, vivia no meio deles e sentindo o termômetro do sofrimento, e eles diziam assim, alegres, satisfeitos. Puxa, o governo do Acre nos deu um ônibus, né, para a gente vir para Rondônia. Mas chegava aí na rodoviária, por exemplo, e ficavam soltos, perambulando, procurando, encontrando os colegas que dizia onde tinha uma casa de apoio. E quando a gente ia lá na fronteira, eles jogados assim, parecia o porão dos navios negreiros, uma situação horrenda. Eu tive com a ministra Maria do Rosário, no Rio Grande do Sul, no encontro que teve lá, inclusive com a Comissão da Verdade sendo instalada e tal, e denunciei lá, naquele momento, para ela, a situação dos haitianos de Rondônia. E ela disse, professor, mas a presidente está mandando dinheiro. Pois é, mas está acontecendo isso. E Manaus era pior, o governo da Amazônia era pior, porque nem isso, né? Ele até barrava, foram haitianos deportados daí, e a polícia do México e do Peru assaltando os coitados, com pouco que já vinham, e deportando. Uma coisa muito triste, né? E Rondônia foi um exemplo, mas é isso, né? Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o professor Chiquinho. O professor Chiquinho é bastante conceituado nos movimentos da cidade e estavam falando sobre a movimentação em Rondônia, principalmente em Porto Velho. Continue, professor, a palavra é sua. Então, acontece o seguinte, a gente tem o plano de o plano nacional, né, o sistema, o SUS, né, o Sistema Nacional de Saúde, temos o Sistema Nacional de Cultura sendo construído e temos o SINAPI, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, também sendo construído. E para isso tem que ter um conselho estadual e um conselho municipal. Primeira coisa do eixo desse recurso orçamentário é sistêmico, né, a coisa. Não é só cota para a universidade, que é importante porque vai dar condições de dar acesso ao negro ao mercado de trabalho, para que ele não dependa daquelas políticas universais como Bolsa Família, enfim. Mas se Rondônia não tem um órgão, né, em nível de estado nem de município que acesse o recurso, ele tanto está fora do sistema, o SINAPI, que vai ter fundo a fundo, daqui a pouco não tem alguma parcela desse grande recurso, não vem para cá porque não tem um órgão gestor do município ou do estado e não tem o conselho controlador, no caso, o órgão controlador desse recurso, então não vem. E o pouco que pode vir, que possa vir, é através de projetos. Se não tiver pessoas capacitadas para elaborar esses projetos, então é o que acontece agora, né? A gente vê os quilombos de Rondônia, no Vale do Guaporé, 7 quilômetros, a Míngua, perdendo políticas de luz para todos, políticas de educação, dinheiro, de todas as áreas. É triste. Aqui no estado, o Conselho Estadual é composto de que membros? Ele está no seguinte estágio. Não está ainda implantado esse conselho. Ele está em fase de... A lei está pronta, falta regulamentar e falta eleger. A eleição e a posse do estadual. O municipal, aquilo que eu lhe falei, parou, o Conegro parou, e agora eu estou vendo uma certa boa vontade de um senhor, Neto, né? Me esqueço agora qual, se eu não me engano, ele está no gabinete do Dr. Mauro,
Esse neto é negro, ele é afro-brasileiro, e ele está se mostrando interessado, com o apoio da Edjales, que é do meio ambiente, de outros segmentos, de retomar a discussão até para renovar o conselho. Porque nós criamos o conselho, era o CONEGRO, então só tem negro. Está errado, porque o conselho é igualdade racial. O nacional é índio, cigano, todas as minorias, é igualdade racial. Tem que ter todas as etnias que se sentem excluídas, né, das políticas. Claro que o negro vai ser sempre a maioria, porque é o mais... Mas ele existe, na realidade ele existe, já houve uma lei já formando esse conselho. O municipal? Municipal? Atuamos, aquelas ações que você viu naquele tempo, Que nós participamos. já era Efetivo. Já era efetivo deles, né? Naquele tempo a gente começou a combater esse negócio de se reunir só em novembro. Para aí, vamos discutir nas escolas. Então o Maracanã, que hoje está na Casa de Cultura Ivan Marrocos, ele é do Cineclube Zumbi, é uma ONG. Também, então, íamos para as universidades, como viemos para cá para a Finca, né? Escolas públicas no bairro, JK, fora daquela data, de 20 de novembro, para conscientizar, por exemplo, monitorar. Se tem uma lei 10.639, de 2003, que obriga as escolas a dar História da África e Afro-Brasileira e Cultura, está dando essas aulas, está tendo no plano pedagógico, político-pedagógico, tem material, tem livros, tem vídeos, né, que vai trabalhar isso com as crianças, porque se uma criança negra, a evasão escolar, ela começa por aí. A criança negra, ela não se vê representada no próprio livro. Quando ela olha, só tem branco. Quando ela aparece, é só no período colonial, Zumbi, né? E ali tem o loirinha, e aí a cultura é muito pouco. Quando se fala de religião, é coisa do demônio. Aí uma criança está lá, que é filha de alguém do terreiro, a gente não sabe, mas aqui em Porto Velho tem a média de 105 terreiros de candomblé. Bastante, né? Candomblé e Umbanda, bastante. Chiquinho, qual é a sua origem? Sou Porto Velho. De onde que você é? Eu sou do Maranhão, Santo Inês, Maranhão, né? Sou irmão do Zezinho Maranhão. E a gente veio para cá, meu pai foi soldado da borracha, e depois garimpeiro aqui no Rio Madeira, né? E para cá bem antes de nós. Eu e Zezinho, a gente já veio em 85, então, né? Tive minha filha aqui, está com 29 anos de idade. Para nós, como é Maranhão, a parte do Maranhão nossa é a parte amazônica também, então a mesma cultura, clima, né? Não foi difícil a gente se sentir pertencente, o sentimento de pertença como rondoniense. Além do IBGE, que faz as pesquisas e faz toda a estatística, processo estatístico, existe outra estatística com relação à população negra do estado de Rondônia? Existe dentro dos recortes nacionais, o IPEA, né? Pesquisa de Economia Aplicada, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, ele trabalha muito com aquela PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, né? E a gente, para nossa surpresa, em 2005, que é o período que nós começamos com o negro, Rondônia tinha 64% da população era negra. O Brasil, 51% em 2005. E Rondônia, 64%. Quer dizer, e aí às vezes a gente pergunta, mas onde que estão esses... Onde estão? Né? Exatamente, vem essa pergunta. E quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho, esse negro do Brasil e de Rondônia, ele ganha sempre em torno de 70%, 60% e pouco por cento a menos do que o branco, e se encontra mais no setor rural, agrícola, na construção civil, ou seja, nos setores que remuneram menos, né? Que é a construção civil, que é principalmente o meio rural, né? A agricultura. E como que está no Brasil a promoção de combate ao racismo? Você acha que as políticas do Brasil são eficientes? Ela tem sortido efeitos? Olha, eu vou lhe dar uma impressão minha, experiência minha, né, dessa minha feliz, né, graças a Deus e a luta, eu pude trabalhar esses 2 anos lá. Esse conselho, diferente do nosso aqui do Conegro, o Conselho Nacional, presidido pela ministra Luísa Bairros, toda a reunião era efetivamente presidida por ela, a ponto de a gente adentrar 2 horas da tarde sem comer e ela lá junto, sabe, nos grupos de trabalho. Assim, então, uma coisa bem... Essa experiência muito rica,
Eu lhe digo que nós avançamos muito, 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 a ponto, aí eu coloco outro contraponto dessa minha experiência pessoal. Eu participei de um grupo chamado JPER, que é um grupo de convênio Brasil e Estados Unidos para a promoção da igualdade racial. E aí essa reunião, esse convênio, ele se deu no Itamaraty, aqui no Brasil. Depois os americanos levaram um grupo nosso, eu não pude ir, para Atlanta, depois eles... Então, enfim, o que eu quero dizer é que em uma dessas reuniões, nós estivemos com pessoas do departamento norte-americano, e lá departamento é ministério, né? Para nós é ministério, lá é departamento. Digamos, a terceira pessoa do Obama na educação, discutindo, eu estava no GT da educação. E eu fiquei impressionado com a impressão deles, né, lá, porque ela dizia o seguinte: nós, americanos, a gente está aqui para trocar experiência, para ensinar vocês e aprender com vocês. Nós estamos anos-luz nisso que vocês estão discutindo agora, que é cota. Porém, aconteceu uma coisa no Brasil que não aconteceu nos Estados Unidos e talvez não vá acontecer, que é o Supremo Tribunal Federal, né, questão da lei de cotas. Eu fiquei assim, emocionada, né? Então ela mostrou que em algumas coisas a gente está com um passo à frente. Mas os estados, você acha que, apesar do governo federal ter feito essa política, eu acho que os estados, por exemplo, Rondônia não acompanhou em termos de estadual. Os outros estados do país? Olha, a gente vai ter o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, já avançando muito, a Bahia nem se fala, né? Pernambuco, bastante avançado. O vizinho Acre aqui... Avançado. Se você for no Acre se um dia a nossa deputada puder fazer uma visita para conhecer em loco como é que se dá lá, é impressionante. Eu tive agora em Tocantins, eu não estou mais no Conselho Nacional, mas a ministra convidou algumas pessoas do passado para esse encontro amazônico, né, em Tocantins, Palmas, e lá só se falava em Acre, quando se falava em Amazônia, né? Belém já está bem avançado, mas a sembola da vez está sendo Acre. E repito, a gente está perdendo muito, 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 porque enquanto o quilombola, ou a população tradicional urbana, que são povos terreiros, o negro que está na escola, o negro que está precisando acessar o trabalho, acessar a faculdade, está perdendo esse dinheiro, o dinheiro está lá, né? Como eu coloquei aqui, uma crítica enorme. Mas quando a gente critica o governo federal, que é a crítica de que 300 milhões em 5 anos, e o ano passado se gastou 23 milhões e 800 e poucos só, né? E apenas 16 milhões efetivamente no combate ao racismo, então pareceu mau uso, ou melhor, pouca operância desse ministério. E aí eu quero lembrar, a gente faz sim essa crítica, eu como conselheiro tinha que criticar a ministra também, porém eu faço meia-culpa, falando agora como munícipe de Porto Velho, daquilo que você falou no início. Há um arrefecimento, um esfriamento, né, ficou morno o movimento aqui em alguns lugares do Brasil por conta de falta de compreensão dos gestores, do prefeito e do governador, dos governadores. Porque pensam que vão criar mais um cabide de emprego, vão gastar, quando na verdade é investimento. E inclusive tem recursos federais que você gasta e não estão gastando. Porque ele perde por isso, ele perde justamente porque ele não tem esse órgão. Ele perde porque ele não tem esse órgão. Eu acho que está faltando um pouco mais de consciência, né? De consciência política, né? De consciência política. Interessante o que se observa, parece que era um modismo, teve um momento de modismo que todo mundo queria entrar nesse processo, nessa movimentação para poder aparecer. E de repente foram deixando passar, esqueceram e está hoje nesse marasmo, porque eu acho que nós estamos vivendo um marasmo, nós precisamos melhorar essa situação. Você foi perfeito. Por exemplo, a 4ª Conferência da Igualdade Racial vai acontecer o quê? Pessoas como o Silvestre Antônio Gomes, uma grande liderança, Maracanã, Ana Maria, enfim, as grandes lideranças de Rondônia, Esmeraldina, Zeca Lula, lá do Quilombo Pedras Negras, Santo Antônio, São Miguel, que tem lideranças lá, que foram formadas naquele momento, né? Foram formadas, foram para Brasília várias vezes discutir, estão lá, está lá agora em lei, essas coisas. Pessoas que estiveram no Congresso, lá no gabinete com Sarney ainda, então, presidente, lutando pelas cotas. Essas pessoas não querem mais saber de conferência, porque não chega na ponta, está lá e agora aí o prefeito não cria o órgão, não cria o conselho, não apoia o conselho.
E os novatos, muitos deles, me perdoem, né, as novas lideranças, mas tem muita gente ainda no oba-oba de, não, eu vou para Brasília, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, encontro tal, e está viajando de avião, um hotel, né, 4 estrelas, e aí, porque vê que não acontece nada aqui, então às vezes vai, eu defendo que vai pessoas novas. Eu sou contra aquela coisa de, o professor Chiquinho está tarimbado, tem que... Outro fulano é experiente, tem que ter pessoas experientes. Mas se não tiver gente nova, não renova o quadro. Né? E nosso quadro está pobre agora, para lutar lá fora por conta disso. Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos já com mais conversa com o professor Chiquinho. Um papo interessante aqui em Sala de Opinião. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o professor Chiquinho. O professor Chiquinho, qual é, na realidade, o estágio da mobilização, da política para a igualdade social no estado de Rondônia? A mobilização está morna. Eu diria que estamos quase desmobilizados. Né? Com a perspectiva agora de retomar com a renovação do CONEGRO, né, o Conselho Municipal, para incluir o indígena, enfim, mudar a lei, tem que alterar a lei. E do Estado está parado, né? A lei está criada, mas está praticamente parada. Então, por exemplo, se não existe mobilização, se não existe uma política efetiva para a política de igualdade social, os recursos vão ficar parados em Brasília. Se não tiver uma pessoa nova com a garra, né? Poderia ser a Mariana Carvalho, sim. Ela é jovem, não está contaminada com comodismo ou com, né, enfim. O Eduardo Valverde é um bom termômetro para a gente analisar isso. É o seguinte: o Eduardo Valverde ele compôs o NUPAN, que é o Núcleo de Parlamentares Negros do Congresso. Na época dele, o quilombo Pedras Negras, alguns quilombos foram beneficiados e começou uma pujança, ia ter uma pujança no nível de Estado. Mas, infelizmente, o perdemos, né? Mas vieram recursos? O Eduardo conseguiu recursos? Conseguiu. Através de que organismo? Era emendas, né? Mas vinham para onde? Tinha que ir para a ONG porque não tinha, ONG, né? Ou então, ele, às vezes, eu não sei qual era o mecanismo de tramitação, essa articulação com alguma prefeitura. Por exemplo, se uma prefeitura lá de Costa Marques, São Miguel, poderia acessar, não dizendo, digamos, que era para negro, mas o próprio Eduardo, consciente de que lá tem negro, às vezes liberava e fazia aquela pactuação para que atendesse aquela população. Exemplo assim. A falta de um conselho ou de um organismo em que possa realmente, não concentrar, lógico, não seria, mas aglutinar essas ONGs, não faz falta no Estado? Faz muita falta, né? Agora, a falta maior que eu acho... Não, o conselho é fundamental, até para acessar os recursos agora no sistema, né? Mas a maior falta é a institucionalização da demanda dentro do Executivo. Porque se você pegar a SEDUC tem um órgão que a gente nem lembra o nome, porque não funciona. Não funciona. Mas ela tem um órgão que seria para a questão, digamos, das políticas educacionais, enfim, para o negro. A Fundação Cultural, Fundo Cultural, tem também um departamento muito pequeno lá. Aliás, é o Departamento de Patrimônio, é o DIFAC,
que cuida da ferrovia, Madureira Mamoré, que deve cuidar dos outros patrimônios. E cuida das políticas? Que deveria, porque dentro do estatuto dela tem patrimônio imaterial. Sim. Aí quando você fala do imaterial, você fala de etnia também, do indígena e do negro, né? Teria que ter uma coordenadoria no mínimo. Você acha que a mudança, por exemplo, agora de ministério, de ministro, vai haver alguma coisa diferenciada? Você acha que essa igualdade racial, as políticas de igualdade racial, elas vão ser mais efetivas? Você espera mais alguma coisa do governo atual? Eu até estou enfrentando uma certa dificuldade no movimento nacional, porque eu, como conselheiro, meu papel era só cobrar, né? Cobrar e fiscalizar. E eu elogiei muito a ministra que passou. Então, os segmentos... Chiquinho, até me perguntaram se eu estava indo muito a Brasília, né? Chiquinho está empregado aqui em Brasília ou tu quer ficar empregado aqui? Tu quer vir para casa? Eu dei risada. Eu falei, não, amigo, eu apenas reconheço quando a coisa é bem feita. E ela não é do segmento, porque os segmentos nacionais lutam para colocar o seu ministro também. Eu sou do CONEM, que é uma organização nacional, e ela não era a favor dessa ministra que estava, porque queria um outro ministro. Eu deveria, então, só dar porrada, digamos, na ministra anterior. Mas eu continuo defendendo e eu torço para que a atual faça pelo menos o que ela fez, né? Mas ela tem algum histórico de mobilização, de trabalho nessa área? O histórico dela, ela foi a primeira reitora negra na Universidade de Minas Gerais. Ela foi aquela professora que levantou o questionamento do Monteiro Lobato, dos livros racistas, né? É ela. Que eu até não concordo muito. Sim, não, então é ela. Mas eu citei aqui esse exemplo dela para dizer de que ela tem um trabalho, né? Ela não é assim do movimento igual a gente esperava. Mas ela sim, ela é respeitada no meio. Ela é respeitada no meio. Agora não sei se ela vai dar conta. Mas você espera que ela realmente faça um bom trabalho? Eu espero, nem tanto. Ela está bem assessorada? Vai estar bem assessorada? Está. Ela tem agora como secretário executivo, que tem o status de ministro adjunto, digamos assim, uma pessoa chamada Giovanni Harvard, daquela família Harvard que veio para a ferrovia. Os pais dele vieram na ferrovia. Beleza. E o cara, né, falando assim, bem íntimo, porque conseguimos, o Orlando da Eletronorte conseguiu trazê-lo. A Eletronorte trouxe, mas o Orlando articulou e ele veio aqui debater cotas no Serviço Público Federal. Eu penso no homem preparado, né? Ele é muitíssimo competente, uma expertise. Ele é do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro e é empreendedor negro, tem incubadoras de empresas do negro. Por exemplo, a secretaria dela de planejamento é Lucy Góes, também é uma pessoa excelente, enfim, ela está bem assessorada. Se ela demitir, ela vai ter que contratar alguém competente à altura, porque o Plano Brasil Quilombola, né, que é um grande programa do governo federal, que aí a nossa deputada Mariana Carvalho, Plano Brasil Quilombola, Plano Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades de Matriz Africana, são 2 eixos que a senhora, por favor, nos ajude. O ano passado, como que foi a mobilização para o Dia de Consciência Negra e como será este ano? O ano passado aconteceu a IFRO e a UNI. A UNI não, um núcleo de estudo da UNI, que a UNI, sinceramente, eu me formei lá, mas eu tenho tristeza quando eu falo de UNI nessa questão. Mas tiro o chapéu para o professor Marco Domingos, né, o Marco Antônio Domingo Teixeira, que ele criou um núcleo lá chamado GPA, que é muito forte, conseguiu fazer um encontro aqui da diáspora, trouxe professores negros da Alemanha, professores negros de vários países da Europa, professores negros da África, Cuba, América Latina. Em Rondônia ele fez esse encontro, né? Nos encontramos Kabengele Munanga da USP. Foi quando isso? Isso foi em 2006. Para dar um exemplo, né, dessa atuação do Marco Teixeira. Era bom ele vir aqui uma hora bater um papo. É um cara extraordinário. Extraordinário. Parabéns, Marco, pelo seu trabalho. Ele conseguiu a certificação, alguns quilombos, foi laudo antropológico dele, luta dele para reconhecer quilombos, porque se não reconhecer não recebe também recurso.
Enfim, o Marco Teixeira, o GPA, não a UNI, o GPA, a IFRO, a Biblioteca Francisco Meireles apoiou alguma ação. E a Casa de Cultura Ivan Marrocos, tiramos o chapéu para o Carlinhos Maracanã. O Mocambo Cultural, né? Mocambo Cultural que está dando curso de cinema para a garotada aí. E você que está na frente disso? E aí um exemplo, né? A gente acessou dinheiro da Palmares, Fundação Cultural Palmares, para dar um curso de cinema. Mas por quê? Porque eu, alguns poucos, lutando nas conferências, conseguimos nos articular, mobilizar e conseguir se capacitar, né? Nos capacitar para criar bons projetos. Então a gente consegue, 1, 2, 3, 4 negros de Rondônia consegue acessar pelas ONGs, né? Então salva-se, né? Por isso. E mas existe interesse, há procura para os cursos? Nossa, demanda em tudo. Em tudo. Até porque, por exemplo, se uma escola quer atender a Lei 10.639, que é dar aula de cultura africana e de história africana, afro-brasileira, diáspora africana na Amazônia, como que o negro chega em Rondônia, qual foi o primeiro negro? Guaporé, Quilombola, né? O segundo negro, segunda leva, segundo Marcos Domingos Teixeira. Segunda leva, Ferrovia Madeira Mamorés, barbadiano, caribenho, né? É um erro falar só barbadiano. Afro-caribenhos, que se envolve todas as famílias, barbadianos, tobaguenses, granadenses, jamaicanos, cubanos. E a terceira leva, que é o negro nordestino. E a quarta leva, quarto ciclo histórico do negro da diáspora africana para Rondônia, haitianos. Os haitianos, né? Que é agora. Que é agora, história recente. Uhum. Né? Então, esses fluxos migratórios que formam a população negra de Rondônia, de repente, como é que eu vou dar uma aula? Eu sou de história, como é que eu vou dar aula lá no Murilo Braga? Aí aquele problema do material. Problema, primeiro, antes do material, currículo. Grade curricular, projeto político-pedagógico da escola. Se eu tenho um negro bem ali no meu bairro, eu sou do Santa Bárbara, né? Ali a esquina do Antônio Chulé, uma mistura fina, um grupo de samba que tem pastorinhas igual do Rio de Janeiro. Então, uma coisa que vem, sabe de onde? Do terreiro de Santa Bárbara, de Mãe Esperança Rita, que conseguimos que a maternidade do município colocasse o nome dela. Isso é luta nossa. Para aí, é só Jorge Teixeira, Aloysio Ferreira, cadê nosso negro, nossas negras, né? Heroínas, né? Aquela mulher que acolhia as prostitutas, que acolhia como parteira e, enfim, um serviço social que ela fazia. Ela fundou o Mocambo, daí o nome Mocambo. Mocambo é quilombo no tempo colonial. Como é que um bairro de Porto Velho tem esse nome? Interessante. Aí ela sobe o córrego Santa Bárbara e funda o Santa Bárbara, o terreiro que virou bairro. Correto? Mas eu vou dar aula sem o material, não tem no livro, a Dona Esperança Rita não está no livro. O outro negro lá do Quilombola, o Matias, né, que é poeta do Quilombola. Às vezes a gente está naquela ainda de se assumir como Quilombola, tem negro, como negro até. Tem negro que diz, não, eu sou moreno, eu sou marrom bombom, eu sou mulata, não sei o quê. Esses termos, né? Pardo. Pardo. Professor, como que o senhor vê a interferência, quer dizer, e a influência dos haitianos na cultura negra, né, do nosso estado? Isso vai ter alguma mudança cultural? Como que o senhor vê? Qual a perspectiva para essa mudança? Mas o senhor me responde no próximo bloco. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca,
uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando aqui o professor Chiquinho, falando sobre cultura, igualdade raciais e um papo super interessante em que nós estávamos falando sobre a mobilização para o movimento movimento negro no Estado. Ano passado houve uma movimentação, mas não foi aquilo que você esperava também, né? E como é que vai ser para 2015? 2015... Consciência Negra. Consciência Negra. Embora eu saí do Conselho Nacional, né? Mas sempre que vai tomar posse um novo conselho, eles convidam os antigos para um balanço da ministra e que eu vi lá, mesmo que essa aqui, né, ministra nova que entra, que é o seguinte: vai vir força-tarefa para os estados. Chamar o governador para uma conversa, o prefeito para uma conversa, os prefeitos vão aderir ao Sistema Nacional, né, que é o SINAPI, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e mostrar para eles o que estão perdendo, mas também uma agenda positiva com o movimento social. Além das reuniões com o governo, né, vai ter essa reunião com o movimento social, no qual uma agenda positiva mesmo, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer em termos de empresa, por exemplo. A Eletronorte deu um exemplo agora, trazendo o debate sobre as cotas no serviço público, né? No serviço público federal, autarquia, empresa, enfim. E aí, uma discussão grande que vai vir para cá também o racismo institucional, que ocorre desde um posto de saúde, onde não tem a pessoa preparada para lidar com a doença da população negra, a saúde da população negra, né? Anemia falciforme e por aí vai, né? Até as perspectivas da presidente Dilma, que é criar um órgão dentro do Ministério de Saúde só para gerir essa política pública de saúde do negro. Deu o exemplo aqui da saúde, mas vai todos os setoriais, né? Porque a política da igualdade racial nacional, ela não é um ministério, então não tem um recurso próprio que dê conta. Ela é uma secretaria articuladora. Por exemplo, se Rondônia criar uma coordenadoria, essa coordenadoria iria coordenar, dizer, olha, saúde, tem um dinheiro tal no Ministério da Saúde, olha, educação, tem um dinheiro tal no MEC, e articular esse recurso. É isso que o Ministério da Igualdade Racial faz, em nível federal. Então, vem para capacitar também essas pessoas a acessar esses recursos, combater o racismo institucional, com cursos, né, formação, e ter uma outra agenda fora aquela, né, aliás, contrapondo aquela agenda de festa de zumbi, né, de novembro. É uma agenda de planejamento, né, sentar com a sociedade civil, com o governo, gestores, em separado, né, porque tem um órgão também chamado FIPI, que é o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial. Esse fórum ele vai reunir todos os... Pena que o Rondônia não tem, né, gestor dessa política, mas o Acre tem, Belém tem. Podemos trabalhar nisso, né, com os deputados aí, com o governador, o professor governador Confúcio Moura, uma pessoa consciente, sabe da necessidade, né, bem capaz. E a ideia é bem prática, a ideia é essa, é chegar nessa pessoa, que vai ser a demanda institucionalizada, e dizer, não, vamos formatar o projeto agora. Não é, existe a lei do recurso tal, não, vamos formatar o projeto agora. Qual é a demanda de Rondônia? Professor, antes do intervalo eu perguntava para o senhor com relação a qual a influência, como é que vai ser a influência dos haitianos que estão chegando, né, em nossa cultura, com relação aos negros. O meio, o modo de viver, a cultura dele vai interferir na vida do negro de Rondônia? Já está interferindo, porque, por exemplo, uma coisa que casou é o espírito que nós temos de hospitaleiro, né, hospitalidade e de trabalhador. O brasileiro é trabalhador. Mas o haitiano, acho que por conta de toda a sua história como negro, país negro, e mais o terremoto, deu um espírito aguerrido. A gente vê que o haitiano ele trabalha não é só por conta da miséria que lá ocorre, do terremoto, não. Eles são espíritos empreendedores, lutadores, então isso interfere também na cultura do trabalho. E aí vai, culinária, comportamento, eles falam 3 línguas, né?
Eles falam crioulo, que é o deles, a língua deles, que fala na África também. Eles são do Caribe, né? Mas a África fala crioulo, alguns países da África. E falam francês e espanhol. Então, e lá as escolas têm essas 3 línguas. Já mostra que muita gente se olha equivocado os haitianos. Tem haitiano aí no carro da Marquise, né? Não sei nem se é mais Marquise, enfim, do lixo, da coleta do lixo, ali feliz, sorridente, naquele fedor, aquela fedentina toda, mas a pessoa tem curso superior, tem pessoas com curso superior ali. Só falta oportunidade e dentro das políticas também da igualdade racial nacional já estão abrindo órgão para trabalhar isso, inclusive faculdades para... Como é que é a aceitação no meio? Você acha que o racismo entre negros existe um chega para lá com relação entre os negros? Entre os negros? Não, porque o movimento negro brasileiro, interessante, houve um encontro em Durban, na África, em que saíram de lá toda a diáspora africana, né, todos os países onde os negros arrancados da África foram alocados, desde os afro-americanos, afro-colombianos, afro-paraguaios, né, afro-asiáticos, se encontraram lá, lideranças. Né? Eu não tive a honra de ir, mas amigos nossos, nosso movimento foram e, enfim, trouxeram sistematizado. E o que foi tirado foi o seguinte: o Brasil se destacou, né, como signatário dessa conferência, se destacou justamente porque nós temos muito que ensinar para o mundo. Aquilo que está acontecendo com o jornal lá em Paris, é isso que a gente está falando aqui. São as relações étnicas, com a sua religião, com a sua cultura. Então, veja bem, os europeus não ensinaram o mundo o que é multiculturalismo, o que é um anfitrião receber povos de outra etnia e tal, né? Vamos defender o multiculturalismo. Mas a receita europeia está mostrando que não funcionou. Depois os Estados Unidos aprimoraram esse multiculturalismo, é o tal do multiculturalismo crítico. Não, para aí, não basta só receber, né? Precisa aprimorar as relações étnicas, a partir logo das cotas. O Michael Jackson, os negros do basquete, estão aí no mundo por conta das cotas. A televisão tinha que ter cota para o programa do negro. Tudo tinha que ter cota nos Estados Unidos. E essa experiência fez com que eles pararem... Agora o Obama está enfrentando a questão com o Congresso, né, que agora é minoria dele, a maioria é oposição, para a questão dos mexicanos, dos latino-americanos, né? É a prova de que os Estados Unidos ele tenta aprimorar essas relações étnicas. E o Brasil está dando show. Apesar do nosso racismo, ser um racismo velado e tudo, mas nós... Por que a gente está dando show? Não é porque somos mais intelectuais que ele? Claro que não. Anos-luz atrás, apesar que eu fiz o meu mestrado em Sevilha, na Espanha, né, de História, e eu fiz questão de fazer lá. Chiquinho, tu vai fazer um mestrado em arte negra, um artista plástico de Rondônia, que faz máscara africana. Por que tu vai lá para a Espanha? Por que tu não foi para a África ou aqui no Brasil mesmo? Porque é isso que eu quero aprender. Eu quero aprender que banca europeia é essa, né? Como é que vai me tratar? Eu tirei 9, né? Não consegui tirar 10, tirei 9. Eu queria fazer uma pergunta, uma coisa interessante. Quando chegam os haitianos aqui em Rondônia ou no Brasil, existe uma mobilização, vamos empregar, coitados, não tem onde morar, não tem como comer, não tem como trabalhar, vamos conseguir empregos urgentes para ele. Poxa, e eu pergunto, e o nosso negro que está desempregado, que está desassistido, que está sem casa, morando na rua, como é que fica isso? Então, está tudo dentro do que a gente está discutindo aqui, porque, por exemplo, foi até bom, e casou com o que eu tinha citado, que eu consegui ficar apenas 10 dias lá em Sevilha estagiando, né? E eu tentei experimentar qual era o racismo, como é que era o racismo europeu, e senti. Eu encontrei, né, pessoas que me trataram de uma maneira diferente e percebi o racismo. E lá tem essa coisa, né? Eles são aquela experiência deles de mercado de trabalho, de disputa, né? De mercado de reserva, de mercado de trabalho. Para eles, aquele controle rigoroso da imigração, eles são muito conscientes disso. E a gente parece que o Brasil assim abre, né, todas as portas de todo mundo. Só que o diferencial nosso para eles é justamente naquele conceito que eu li e falei, que está sendo debatido aí. O multiculturalismo brasileiro que vem sendo construído é um multiculturalismo
de que estamos conscientes das demandas para o mercado de trabalho, estamos conscientes do quantitativo. O IBGE dá os dados de quantos de negro não estão acessando o mercado de trabalho. Daí a política das cotas. É porque é só pela educação que ele vai acessar. E tá, mas o trabalho chega mais esse povo. O haitiano, ele entra na cota, junto com o negro daqui nosso? Não. É uma política diferenciada? É diferenciada. Mas eu queria lhe responder também essa pergunta do haitiano com a seguinte questão. Eu entrei no gabinete de um senador nosso, não vou citar o nome, aqui não se trata de, né? Eu não estou aqui como o militante, né? Eu estou aqui como um ex-conselheiro nacional discutindo por que não chega dinheiro para cá. Mas eu estive num gabinete de um senador levando um projeto que incluía haitiano. Eu dei risada porque quando eu estive com a ministra Maria do Rosário lá no Rio Grande do Sul, que eu falei de haitiano, ela professor, ela chamou o assessor dele, senta ali com o professor, atenda ele e depois eu quero falar com ele. Aí o assessor dela era de Relações Internacionais e disse, professor, deixa eu lhe dizer o que a gente está fazendo, depois o senhor diz o que está acontecendo em Rondônia. Está saindo uma força-tarefa agora para o Haiti. Vamos lá no local acompanhar isso. Essa saída, como que se dá, por que se dá e como que chega no Rio Branco Acre, para a gente poder entrar com tudo. Então a gente viu empenho, a gente viu um Brasil solidário, um Brasil fraterno, um Brasil humanitário, um Brasil que está criando valor de civilização que a Europa está perdendo ou está mostrando que não deu certo. Estamos crescendo. E a prova é a corrupção que a gente está vendo aí. Tem muito dinheiro. A questão não é essa. A questão não é, eu vou disputar com a gente. A questão é, vamos gerar emprego para o brasileiro e para o haitiano que chegou. Professor, eu estou imensamente feliz de estar conversando com o senhor. Nosso tempo está terminando, mas eu vou querer que o senhor volte aqui outras vezes. Quero agradecer imensamente sua participação e aqui em Sala de Opinião. Está convidado para outros momentos importantes, vamos incrementar, vamos motivar, vamos fazer com que tanto o município como o Estado pense, né, na igualdade racial e vamos mobilizar as faculdades, a Finca e a Faculdade Metropolitana está aberta para que a gente possa fazer um grande debate, trazendo esse movimento, essa importância do debate dentro das instituições de ensino e quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço pessoalmente ao Dr. Aparício Carvalho, que eu tenho como amigo, né, e admiro. Agradecer também ao programa Sala de Opinião, a Rede TV, e dizer o seguinte, que eu fico, igual eu fiquei impressionado com a Eletronorte, uma empresa trazendo um debate para discutir o racismo dentro dela. Uma faculdade particular trazendo esse debate, né? Um programa que traz esse debate, que eu sei que o programa é independente da faculdade, mas eu vejo a faculdade porque aqui nós debatemos esse... Mas aqui é um todo, a faculdade, o programa é né? tudo... E foi pautado, essa faculdade vem pautando isso, não só em novembro. E a mostra é essa. Não está chamando a gente aqui agora para dizer, mídia, a Finca está discutindo agora, né, 20 de novembro. É uma coisa social, é um fenômeno. Está aí, está posto. Obrigado. Antes de terminar o programa, só queria, como você, lembrar do nosso amigo Zezinho Maranhão, saudoso Zezinho Maranhão, e em homenagem a você e a ele, pedir ao nosso diretor em que coloque no ar o Zezinho Maranhão tocando para todos nós e relembrando os bons momentos que vivemos juntos nessa Rondônia querida, nosso Brasil. Muita saudade do Zezinho, pode ter certeza que ele deixou uma grande marca e tem deixou muita saudade para todos nós. Um grande abraço a você, um abraço em toda a família e ficamos com o Zezinho Maranhão. Rosa, menina rosa, não de Hiroshima toda rima, toda prosa. Tão Lady Jane, tanto mimosa, tal cara clara, a luz da lua ainda nova, maravilhosa. Ursa, menina,
Ser linda, rosa e rosalina é a mesma coisa. Ser meia mãe na minha casa é corajosa. Aura de mama, Madalena caridosa. Por cada noite que me alicia, para lindar o meu poema calmaria. Damasco, dama, goma que masco, aporto e calmo em tua geografia. Ali na Roma, na Pauliceia, olhar de lince, lumiar, franco alicerce, cromo arco-íris, me grava um crivo. Se critico meu distintivo, insígnia minha, viver sem ter lição de vida. Te colo pra teu coração de coralina, sem te me ler, por Deus me livre. Ser só fiasco e passo a passo até me privo. Rosa menina, menina rosa, não de Hiroshima toda rima, toda prosa. Tão Lady Jane, tanto mimosa, tão rara, clara a luz da lua ainda nova, maravilhosa. Ursa menina, ser linda, rosa e rosalina é a mesma coisa. Ser meia mãe na minha casa é corajosa. Aura de mama, Madalena caridosa. Boca da noite que me alicia, para lindar o meu poema calmaria. Damasco, dama, goma que masco, aporto e calmo em tua geografia. Ali na Roma, na Pauliceia, olhar de lince, lumiar, franco alicerce, cromo arco-íris, me cravo um crivo. Se critico meu distintivo, insígnia minha, viver sem ter lição de vida. Te colo pra teu coração de coralina, sem te me ler, por Deus me livre. Ser só fiasco e passo a passo até me privo. Cada noite que me alicia, para lindar o meu poema calmaria. Damasco, dama, goma que masco, aporto e calmo em tua geografia. Por cada noite que me alicia, para lindar o meu poema calmaria. Damasco, dama, goma que masco, aporto e calmo em tua geografia.